responder algumas perguntas de vocês aqui. Eu reuni as principais, já estou aqui no meu iPad com elas, para responder e conseguir destituir todas as dúvidas que vocês tiverem. Se tiverem mais algumas além das que eu coloquei aqui, vai ser em torno de 10 minutinhos, vou responder de forma rápida, tá? Vocês vão colocando sem problema algum, eu respondo. A primeira delas é, se o Brasil quebrar ou mudar o governo, sair o Lula, ir pro Bolsonaro, ir por Tarcísio, seja lá quem for, meu dinheiro vai junto? Como me protejo disso? Investindo, você consegue se proteger disso. Na bolsa de valores, por exemplo. Por quê? Porque quando você investe em renda fixa, basicamente você está exposto ou exposta totalmente na economia do Brasil, né? Porque você está investindo em renda fixa brasileira. Portanto, a dívida soberana que está protegendo o seu dinheiro, você está apostando a favor do Estado. Quando você empresta dinheiro no Tesouro Direto, seja por Selic, seja por IPCA+, você está acreditando que o Tesouro Nacional vai conseguir te pagar. E geralmente consegue, sim. O problema é que essa taxa pode subir se o governo for pior, e isso faz com que o dinheiro que você investiu, se for muito a longo prazo, tenha uma perda nessa variação, nesse intermédio de quando você investiu para quando você vai pegar. Portanto, a melhor forma de você se proteger, principalmente a médio e longo prazo, é através da bolsa de valores. Porque se o problema do país aumenta, por exemplo, o Estado começa a quebrar, tudo mais, as empresas vão ser afetadas. A diferença é que as boas empresas, elas vão conseguir resolver problemas, porque as empresas resolvem problemas. E esses problemas, seja em forma de serviço ou de produto, ela vai vender para a população ou para outras empresas, né? Se o negócio dela for vender para outras empresas ou para o Estado. E essa venda gera lucro. Esse lucro, se você é sócio ou sócia da empresa, vai receber também, seja por valorização da empresa, porque quando você investe em ações, o preço da ação ela segue o lucro a longo prazo. Então, se o lucro aumenta, provavelmente o preço da ação vai aumentar em algum momento ou aumenta no mesmo momento que aumenta o lucro, entendeu? E você pode ganhar dessa forma e dinheiro na bolsa de valores ou através de dividendos, que é a distribuição de lucros para o seu acionista que a empresa tem o dever de dar. Então, se você investe, por exemplo, R$ 100 no Itaú e o Itaú tem um lucro absurdo, se 10% ele distribui para o seu acionista, você vai receber R$ 10 dos R$ 100 que você investiu, entendeu? É proporcional ao quanto você depositou, ao quanto você está de participação acionária naquela empresa. A próxima pergunta que sempre mandam aqui é se vale mesmo a pena investir em dólar ou em euro, se a vida está sendo gasta em reais. Olha, vale a pena porque você vai estar ganhando conforme o seu país piora. Porque imagina só, se o seu salário, 100% do seu salário depende apenas do país Brasil, vai fazer com que você se torne mais frágil perante as economias ou as canetadas que tem políticas por aí. Então, imagine que se você perde seu trabalho, se você perde seu salário, você vai ficar à mercê de achar um outro emprego e sem dinheiro, ou mesmo numa economia mais a frangalhos, como está vivendo a nossa no Brasil. Se a economia piora e você continua com o seu trabalho, mesmo assim você vai ser impactado, porque vai ter inflação maior e perda de poder de compra, igual aconteceu em 2024, que alcançou mais de R$ 6 o dólar. Então uma desvalorização de 27% praticamente. Imagina só, uma pessoa que tinha 1 milhão no banco, no final do ano estava com menos de 750 mil em poder de compra. É exatamente isso que aconteceu no cenário brasileiro para quem tem 100% do dinheiro no Brasil. Agora, quem tem uma exposição pequena em dólar, ou em euro, ou em outras moedas fortes também, faz com que, conforme o país piora, você também consegue crescer seu patrimônio. Então você não depende 100% do seu país. Você ganha em qualquer cenário. Se o país melhorar, você melhora, porque seu salário está aqui, sua economia está aqui e o que você gasta está aqui. Agora, se o país piora, você tem parte do seu patrimônio fora que vai te ajudar, vai te auxiliar a ter rendimentos e lucratividade maiores, embora o seu país esteja cometido por alguma dificuldade, entendeu? No caso, eu estou dizendo do Brasil, mas serve também para qualquer outro país. Por exemplo, se você mora nos Estados Unidos, se você mora na Europa, se você mora na Ásia, para qualquer um vai servir, porque o ideal, estudos acadêmicos já comprovam, é você ter mais de 50% do seu patrimônio no exterior, de forma internacional.
Então, se hoje você não tem nada investido globalmente, eu sugiro você dar uma estudada em como investir através dos Estados Unidos. O próprio Banco Inter, Nomad, tem várias corretoras aí que conseguem fornecer esse serviço com taxas minúsculas. Portanto, aproveite, porque vai valer a pena. A próxima pergunta é: o que acontece se a bolsa cair, mas eu tiver o dinheiro em ativos lá fora? Olha, se a bolsa cair lá fora, aí você pode ser mais acometido. Agora, se a bolsa cair aqui no Brasil, pode ser que o câmbio ele também esteja se desvalorizando, então o dinheiro que você tem lá fora vai se valorizar porque o dólar perante o real estaria se fortalecendo. Então, essa daí é uma perspectiva que você pode ter em mente. Outra coisa que você também tem que ter em mente é em relação a você quando você tem um patrimônio no exterior e uma parte no Brasil, entenda que se o Brasil se valorizar, se cair a bolsa no exterior e não a bolsa do Brasil, você vai conseguir ganhar dinheiro do mesmo jeito, porque você tem exposição tanto na bolsa brasileira quanto na bolsa do exterior. Por isso mesmo que nunca é 8 ou 80. Vou ter 100% no Brasil, vou ter 100% no exterior. Não funciona dessa forma. Na verdade, você pode ter 50-50, você pode ter 40-60. Aí vai da distribuição que você preferir. Porém, entenda que tem sim como você ter uma pequena parcela em um lugar e em outro. Assim, quando uma bolsa cair de um lado ou a bolsa cair do outro, você vai estar ganhando em qualquer cenário, entendeu? Por isso mesmo que esse rebalanceamento de carteira e você ter um pouquinho do seu patrimônio diversificado é o que te favorece no longo prazo, para com que em qualquer cenário você consiga ganhar dinheiro, entendeu? É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Aí a próxima pergunta aqui é complicado abrir conta no exterior? Preciso viajar para isso? Não necessariamente, você não precisa viajar para o exterior para conseguir abrir conta lá. Você consegue abrir diretamente em bancos brasileiros mesmo, embora eu não recomende isso. Eu recomendo você abrir conta em um banco do exterior mesmo, por conta da jurisdição, que aí você vai estar numa jurisdição internacional e vai estar se protegendo perante as politicagens que tem no nosso país, que você sabe como é, né? Em uma canetada eles podem tirar o poder da sua moeda, então toma bastante cuidado, principalmente com o Pix aumentando aí, esse Drex vindo, aí eles vão ter cada vez mais poder financeiro dentro da sua vida. Então tome bastante cuidado. Por isso mesmo que ter dinheiro fora diretamente é bem melhor do que indiretamente. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu fiz uma live explicando de como você consegue investir por corretoras brasileiras ou por bancos brasileiros. Exemplo, você abre conta no Inter, ou você abre conta no Nubank, ou você abre conta, sei lá, em um outro banco aí. Provavelmente vai ter a opção de você ter uma continha global. Essa conta global, você não está diretamente, tem o banco brasileiro por trás, intermediário, e se dá qualquer problema do banco, por exemplo, dá problema no Banco Inter, e o governo brasileiro fala para caçar sua conta, ele pode bloquear sua conta global, entendeu? Você tem esse risco. Agora, quando você tem uma conta diretamente lá fora, sem tanto vínculo, foi criada internacionalmente, como o caso da Avenue Securities, como o caso da Nomad também tem uma parte disso, né? Como o caso da Interactive Brokers, que é a que eu mais gosto, que não tem nenhum vínculo no Brasil. Isso daí faz com que ela se fortaleça no sentido de segurança jurídica, que é o que importa bastante, sem dizer a parte cambial. Porque imagina só, do nada tem uma lei que o câmbio, igual aconteceu aqui na Argentina, eu estou morando aqui na Argentina foi muito comum acontecer isso. Por exemplo, o câmbio vai valer agora 1.200 pesos, 1.200 pesos por dólar, e às vezes não tá isso, às vezes está muito mais. Então você vai ter que trocar por menos o seu dinheiro, porque uma canetada disse para você trocar, entendeu? Pode ser que, sei lá, no futuro o governo fale, não, agora R$7 é $1. E você vai ter que comprar e vender por R$7. Se tiver valendo 10, você vai ter que comprar e vender por 7. Se tiver valendo 12, você vai ter que vender por R$7. Então você vai ter prejuízo nisso, entendeu? Por isso que ficar em uma jurisdição apenas tem um risco do caramba e tome bastante cuidado. Sempre invista no exterior para se proteger disso. Outra pergunta bem comum é: como saber em qual país investir se eu não entendo nada de economia mundial? Você não precisa entender de economia mundial. Hoje você consome Coca-Cola? Consome. Então se você consome Coca-Cola, provavelmente você já está entendendo um pouco da economia mundial, porque a Coca-Cola é internacional. Eu tenho que celular, tenho da Samsung, tenho da Apple. São empresas também na Bolsa de Valores. Eu utilizo da Google para pesquisar as coisas. Do ChatGPT, tem ligação com a Microsoft. Todas as empresas, basicamente, que você utiliza, seja de serviço ou de produto, o Drive, a nuvem, aí vem a Google também, todas essas empresas têm como você investir e ter parte do lucro delas.
Então, se você está pagando algo, por exemplo, comprou a cervejinha no final de semana, essa cervejinha foi produzida por uma empresa, e essa empresa tem como você investir nela. Aí você pega e é como se você tivesse utilizando do lucro que veio para você, de você ser parte dono dessa empresa, por conta da sua ação que você comprou, e está utilizando para comprar o produto da mesma empresa que vai dar lucro para ela e voltar para você. Vira um ciclo, entendeu? Por isso mesmo que os investidores no longo prazo, eles acabam podendo ter liberdade financeira, que é você receber dinheiro para viver e ao mesmo tempo que você vive já te ajuda a ganhar mais dinheiro. Vira um ciclo. E esse ciclo retroativo é um ciclo sustentável quando se escolhe bons ativos, ativos perenes, ativos que são difíceis de ter concorrência ou mesmo de quebrar eles. Exemplo, uma Coca-Cola. É difícil você substituir uma Coca-Cola, entendeu? Porque ela já está na mente das pessoas. Quando eu falo Coca para você, o que você lembra? Você lembra de algo refrescante, você lembra de algo de Natal, provavelmente. Até essa ideia de Natal vermelho foi instituído pela Coca, porque antes o Natal era muito conhecido como verde, devido ao Santa Claus original. E a Coca veio com esse rebranding de vermelho por conta da marca dela. E daí fica mais na sua cabeça. Por isso que eu tô falando, para disputar com empresas como essas, é difícil. Nada que é recomendação. Mas eu gosto bastante de investir em empresas bem sólidas também, além daquelas de crescimento, que seria aquela pequena porcentagem de risco da sua carteira, entendeu? Aí indo para as últimas perguntas já, se eu perder dinheiro por causa do câmbio, o que eu faço, Guilherme? Primeiro, você não perde dinheiro quando você investe só porque caiu o câmbio. Você perde a partir do momento que você vende e converte. Então, se você não converteu para reais, ou não converteu de reais para dólares, basicamente você não perdeu naquela determinada moeda que você está analisando. Você só perde quando você realiza seu lucro ou prejuízo. Então, se hoje está caindo suas ações 20% e você não vendeu elas, você não está perdendo nada, tá? Eu já te informo isso. Basicamente, você está tendo uma visualização de perda, mas não quer dizer que você realizou esse prejuízo, porque em qualquer momento pode se valorizar novamente essa ação, esse fundo imobiliário, esse rate, seja o que você estiver investindo. Então, tome bastante cuidado em ficar acompanhando o gráfico, métricas, tal. A ideia de se investir a longo prazo é exatamente você focar naquilo que te importa, por exemplo, na sua profissão, na sua família, nos seus bens pessoais, naquilo que você valoriza e que valoriza o seu tempo. Enquanto que de terceiros, a parte de fora, é os seus investimentos que vão estar rendendo para você enquanto você dorme. Essa é a ideia. Não é você ficar gastando tempo com eles, entendeu? Isso que eu quero dizer com vocês. Aí o próximo é, os dividendos que vêm em dólar podem ser reinvestidos de forma automática? Os dividendos que vêm em dólar, obviamente, podem ser reinvestidos de forma automática, basta você entrar na corretora e investir. Mas tem corretoras que conseguem fornecer esse tipo de serviço, embora eu não recomende. Por quê? Porque imagina só aquela empresa não está mais atendendo o seu porquê. Vamos supor que você tem 3 perguntas para realizar seus investimentos, tá? Basicamente é isso que eu passo para meus clientes, mas vamos supor que você também tenha essas 3, que é o quê? Quanto você vai investir, onde você vai investir e por que vai investir. Se você responde essa terceira, por que você vai investir, se hoje você investe na Coca-Cola porque ela diferencia seus produtos e ela entrega o melhor produto de bebida para você, daqui 2, 3 anos você vai estar sentindo o mesmo? Talvez não. Talvez você vai estar achando uma outra empresa melhor. Não sei. Pode ser que a Coca continue melhor, como eu falei? Pode, mas pode ser que você esteja com uma visão diferente. Então, se você deixar sempre o seu dinheiro, os seus dividendos que vêm da Coca-Cola para reinvestir na Coca-Cola, pode ser uma boa. Mas, naquele determinado momento, daqui 2, 3 anos, pode ter empresas melhores do que a Coca para você se investir o seu dinheiro. Então, você estaria perdendo um potencial de retorno simplesmente por preguiça de não querer abrir a corretora e investir. É questão de segundos, pessoal. Não tem medo não. É uns cliques lá que você já consegue colocar seu dinheiro investido. Então não tem esse problema de não fica na cabeça nessa neura de forma automática para investir. Não pensa nisso. Faz do jeito simples. Abre a corretora, dá uma pesquisadinha, gasta 1 horinha por mês, não é por semana, não é por dia, por mês. Pega um dia do mês, recebeu o seu salário, 5º dia útil, dia 10, dia 15, todo dia 15 você vai fazer religiosamente um tempinho, vai separar um tempinho, 2 a 3 horas, para colocar seus investimentos em prática, para dar uma pesquisada, para analisar, para investir em 1, 2 ou 3 ativos. Pronto, acabou. Deixa eles trabalhando por você e bola para frente. Foca naquilo que importa, no seu trabalho, na sua família, na sua saúde. Beleza? Próximo, ETF global é seguro ou eu posso perder tudo se der crise em outro país? Olha, o ETF global é um dos mais seguros do mundo, porque imagina só,
ele sempre está se reatualizando, seja trimestralmente, semestralmente, mensalmente, depende do ETF, mas mais comum trimestralmente. Então, a cada trimestre, ele vai estar atualizando e colocando as melhores empresas do mundo dentro dele. Então, se, por exemplo, ele tem 9 mil empresas do mundo todo, em vários países, em mais de 40 países aí, tem vários que a gente pode ver, é só você colocar ETF, Stock World, você já vai conseguir encontrar vários ETFs, não quero dar nenhuma recomendação aqui, mas você já vai conseguir encontrar vários na internet para você dar uma pesquisada e ver aqueles com menor de taxa de administração. Mas pegando esses ETFs do mundo, imagine que eles têm 9 mil empresas. Uma empresa acaba falindo desse ETF. Você vai perder dinheiro? Obviamente que não, porque você tem outras 8.999. E essa que faliu das 9 mil, outra vai ser substituída depois de 3 meses. Então eles vão tirar o dinheiro dessa empresa que está caindo, que parou de estar entre as 9 mil melhores do mundo, e vai colocar a 9.001. Tipo isso, entendeu? Eu estou simplificando para você entender. Não é exatamente isso. Tem uns pré-requisitos por trás. Mas entenda que é assim que funciona. O SP 500, por exemplo, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Imagine que tem 500 maiores empresas. Se uma empresa ela sai da lista das 500, ela vira 501, 502, a cada trimestre ele vai tirar aquela empresa que virou 502 e vai colocar aquela que entrou no número 500. É tipo isso. E que atende os pré-requisitos dele, ter determinado lucro, uma governança ok e tudo mais. Enfim, entendam isso daí que eu estou explicando para vocês, que tem como você conseguir ter uma segurança e uma diversificação muito grande através de ETFs, sem você precisar fazer análises minuciosas das 9 mil empresas no mundo, ou mesmo das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, que com o ETF VOO você consegue acessar. Enfim, é bem claro, eu acredito que ficou bem claro para vocês, né, essa ideia. E daí as duas últimas perguntas o que é melhor, ter 100% do dinheiro no Brasil ou misturar com ativos globais? Eu acredito que eu já respondi em uma pergunta anterior aqui, mas ter 100% no Brasil é muito arriscado. Eu nunca que teria 100% no Brasil. Eu teria mais de 50% fora, porque é o recomendável segundo estudos acadêmicos aí recentes de 2024, mesmo se você pesquisar. Portanto, misturar em ativos globais é a melhor coisa. Teria 100% no exterior? Não também. Teria um pouco no Brasil, porque, como em 2025 estamos vendo, o real está se valorizando perante o dólar, chegando em 5,3. Então, a valorização do Ibovespa está passando de 30%. Enquanto que, se a gente olha as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, está chegando em 12%, 13%. Isso em dólar, eu estou falando. O Ibovespa em dólar está acima de 30%. Por quê? Porque o real se valorizou perante o dólar. Não é porque o Ibovespa se valorizou muitas vezes. Ele se valorizou, mas potencializou mais ainda por conta do câmbio, entendeu? Por isso que eu teria de forma mesclada para ganhar em qualquer cenário. E a última pergunta quanto é o mínimo realista para começar a investir fora? Olha, hoje em dia tem diversas plataformas que você consegue acessar a partir de R$10, R$20. Mas se você pega uma diretamente no exterior, provavelmente você vai ter que investir uns R$250, R$300 no mínimo. E pega isso como base, portanto, se você quer investir da forma mais segura possível. Agora, se você quer investir da forma mais prática, com 10, 20 reais você já consegue, dependendo da empresa, através de BDRs no Brasil, comprando indiretamente, é um recibo, sabe, que você compra, que você tem direito à ação do exterior sem precisar abrir conta na corretora lá fora. Ou você compra também através de ETFs que se expõem internacionalmente, é uma outra via indireta, que basicamente o gestor vai comprar para você lá fora e você vai estar exposto naqueles ativos que ele comprou, mas tem uma taxa de administração maior, no Brasil principalmente, que acaba tendo um custo muito maior que diretamente no exterior. Já também tem o caminho das corretoras internacionais, ou corretoras que têm algum tipo de vínculo ou facilidade para os brasileiros, como o caso da Avenue Securities, que é diretamente, ou o Inter, que é indiretamente, que tem a conta global que você vai estar lá no exterior, mas tem um vínculo com o Brasil. Ambas, essas companhias, conseguem fornecer o câmbio direto na plataforma. E o câmbio, ele tem um limite lá, mínimo. No caso, o da Avenue Securities é em torno de R$200, se eu não me engano, daí você confere lá. Tem como você abrir em questão de minutos a conta na Avenue Securities, não vai pagar nada, é gratuita para abertura de conta. E o do Inter, tem como você abrir conta também e mandar seus dólares a partir de 50, 100 reais. Então, a partir de 50, 100 reais, você já consegue realizar seus primeiros investimentos no exterior. Mandar para dólares, converter e já comprar um ETF, já comprar um investimento e ir se familiarizando com o assunto. Porque começar pequeno é a melhor coisa. Independente se você tem 100 mil, 1 milhão, eu tenho clientes aí que aportam mais de 50 mil por mês e mesmo eles aportando mais de 50 mil por mês, quando a gente começou a passar a educação financeira e tudo mais, eles aprenderam com pouco. Eles aprenderam com 100, depois foram com 1.000, com 2.000, com 5.000, porque ninguém fica seguro de entrar em um ambiente desconhecido com muito dinheiro, né? Não é normal. É melhor você começar de pouquinho em pouquinho para no final ficar um tantão, sabe? Com os juros compostos. Então, se hoje você tem 100 mil para investir, começa com 100 reais,
200, 500, vai separando por semana para até final do ano o seu 100 mil tá investido. Ou mesmo separa por, sei lá, dias, se você quiser, se você tem tempo. Ou se você não tem tanto dinheiro assim, começa com o que você tem. Porque muita gente fala na internet aí, você não vai mudar nada a sua vida se você coloca R$ 50 em investimento, se você coloca R$ 10. Na verdade vai, porque você vai criar o hábito. E tudo começa, pessoal, na visualização. Ou seja, se você coloca 50, R$ 20, eu sei que parece papo de coach, mas não é coach não. Tem vários livros aí comprovando de pessoas que são milionárias e bilionárias. Então quem sou eu para dizer, né? Mas essas pessoas, elas falam. Diversos aí que eu posso recomendar, por exemplo, a Psicologia Financeira, muito bom. Ou outros livros do Morgan Housel, são muito bons também. Ele fala o quê? Que primeiro começa na visualização, depois vai para o pensamento, depois o pensamento gera sentimento, o sentimento gera ação e a ação gera resultado. Então todo esse ciclo começa na visualização, que só vem de você pensar em começar, de você estudar, de você acreditar que é possível. E para você acreditar que é possível, começa com R$ 10, começa com R$ 20, beleza? Acredito que é isso, pessoal. Essas seriam todas as minhas dúvidas que eu peguei aqui, que eu colhi com a galera, seja pelo Thread, seja pelo YouTube, seja pelo Instagram. Se vocês tiverem mais algumas, pode colocar aqui nos comentários. A ideia é realmente a gente trocar uma ideia e melhorar nessa questão de dúvidas mais polêmicas voltadas para investimentos no exterior. Se você tem mais alguma, fique livre de perguntar. E se você quiser algum acompanhamento mais personalizado para aprender a investir com passo a passo, na verdade com 3 passos práticos, que é o triângulo dos investimentos, entendendo quanto você vai investir, onde investir e por que investir, tem um link na minha bio, plataforma 7APCV. Espero que eu tenha te ajudado nessa live e até a próxima, pessoal.